E mais um vídeo de análise vocal aqui no canal, atendendo ao pedido do Guilherme, ele que sugeriu que eu falasse sobre a Christina Aguilera, e a Christina Aguilera com certeza ela tá, né, nas top 5 aí das cantoras de pop e R&B do mundo, né? Eu quis trazer uma música um pouco diferente, pesquisei um pouco na internet para ver se eu encontrava alguma coisa mais real, alguma filmagem, né, que não oficial, até para que a gente pudesse ver sem cortes ali o que ela está fazendo, quais as técnicas que ela usa. A Christina Aguilera sempre foi bastante polêmica, de alguns anos para cá tem pessoas que falam na internet sobre a qualidade da voz dela que tem caído, a qualidade técnica dela, então a gente vai ver isso aqui, vamos ver se nessa música a gente consegue perceber alguma coisa disso, né? Ou se ela tá atuando muito bem, se ela tá cantando muito bem. A música que eu encontrei na internet, que eu pesquisei e trouxe e trago para vocês agora, é Contigo en la Distancia, uma música em espanhol, provavelmente uma versão que ela tá fazendo aí. Então vamos dar o play aqui. Então, começa com a vocalização, o humming. Bom, essa primeira olhada aqui, né, a gente consegue já tirar alguma noção do que ela está fazendo, né? O humming é aquele início que ela faz. É uma voz que você usa até como um exercício de aquecimento vocal, né? Você faz o som vibrar bastante na musculatura da orofaringe, da nasofaringe, estimula, né, com o próprio som, a vibração dessa região para o aquecimento vocal. Mas ele também é muito comum, o humming é muito comum em vocalizações, assim, no início de música, assim como exatamente como ela está fazendo aí. Ela começa com essa vocalização e depois ela começa a cantar. E ao abrir a boca para cantar, ela usa um pouco dessa ressonância do humming, mas ela já coloca o som mais na frente, né? Uma coisa muito normal que a gente observa nos cantores é esse distanciamento do microfone, né? Dá para perceber que ela começa com o microfone mais perto e aí quando ela abre a boca para cantar, que teoricamente o som vai ser mais alto, né? Ela já dá uma distanciada. E essa distanciada é importante para a qualidade do som, né? Por mais que você tenha toda uma estrutura ali de regulagem, de compressores e tal, mas o cantor ele precisa dessa movimentação do microfone para poder não dar aqueles picos de som, né? E para ele mesmo poder se sentir mais à vontade de soltar mais o som, né? Então a gente percebe bastante isso nessa primeira parte. Vamos lá. Olha aí, esse momento aqui. Dá uma distanciada, quase que tira ele totalmente da boca, né? A gente percebe também a movimentação facial dela, né? Quando ela vai cantar um som um pouco mais fechado, né? Ela usa esse expressão mais fechada, e aí quando ela quer dar uma abertura maior para o som, ela abre meio que quase com um sorriso, né? Então esse som que ela consegue, né, ao abrir os lábios, ao abrir lateralmente, você tem um resultado de um som mais aberto, mais limpo, mais claro, né? Então ela faz bastante isso daí. E observe como ela está fazendo a movimentação do microfone também, é bem interessante.
Aqui outro momento interessante, que ela vem cantando mais intensamente, aumentando a intensidade vocal, né? Colocando mais voz, colocando mais peso, até ela chegar no belting. Ela chega nessa região, nesse lá aqui. Ela coloca mais volume, ela vai crescendo, e aí agora ela já está na região do belting mesmo. A música cresce com a bateria e tal. E esse belting dela é uma marca dela, inclusive. A Christina Aguilera é muito conhecida por fazer o belting muito bem feito, né? Ela tem uma potência absurda, né? E é uma característica muito comum também dessas divas aí do pop, do R&B, né? Que é cantar com peso de voz. Geralmente elas têm muita massa sonora, muito volume de voz. E aí ela está agora começando a mostrar isso aí. Né? E aqui a gente consegue perceber uma técnica aí, que é uma variação do drive vocal, né? A gente consegue perceber que ela vem colocando o fry, vem colocando o belting vocal, ela vem colocando o belting, vem acrescentando, e daí ela chega um momento que ela dá esse não, não, esse que é uma variação do drive vocal, e ele vem, a raiz dele é do blues, né? Ele utiliza a ressonância, a vibração dessa região superior do palato, o chamado palato mole, né? Aquela coisinha que a gente tem pendurada ali no céu da boca, chamada úvula, né? A úvula, que a gente vê lá no final da garganta, ela mexe, né? Ela é móvel, e a gente consegue fazer ela se movimentar junto com a região superior da orofaringe para conseguir esse som tremido, arranhado, né? Mas um arranhado mais frouxo um pouco, que é bem característico do blues. Você percebe muito isso nos cantores de blues, cantores e cantoras de blues, né? Aqui ela acrescentou isso aí. Veio no belting ela botou esse abriu o som e colocou esse drive vocal aí, que é estudado no curso de canto, a gente vê isso aí. O princípio dele é o fry é o que vai fazer você, é a base de todos os drives vocais, né? Inclusive esse tipo de drive aí. Aqui a gente conseguiu perceber esse timbre, né, mais claro, que ela consegue abrindo a musculatura lateralmente, abrindo um sorriso, né? E aí você consegue ver a voz leve, né, clara e suave, né? Não tem peso. E aí para conseguir isso ela teve que abrir mesmo o sorriso para conseguir fazer e dar essa característica timbrística, né? Mas aqui a gente volta um pouco aqui para perceber alguns probleminhas aqui. Vamos ver. Logo quando volta para essa panorâmica aqui. O belting bem controlado. Essa característica dela, meio que uma voz rouca no final do belting, né? Ela vem, parece que vai falhar a voz. É uma característica muito comum dela, não tem nada de errado com isso, né? É uma assinatura dela, mas você vê que ela vem controlando com o apoio. Quando a voz começa a querer fazer o vibrato, né? Começa a vibrar um pouquinho, ela já dá uma segurada, bota o drive vocal e dá esse som mais rouco, né, bem característico da voz dela. Nesse momento a gente percebe que o volume caiu muito,
provavelmente algum problema técnico com o microfone, alguma coisa que um BO que deu ali, né? E isso até influenciou um pouquinho na percepção dela, na afinação dela. Começou a dar uma semitonadazinha, chega a ser um semitom, mas caiu um pouco a força, né, o peso que ela estava dando na voz, mesmo sendo a variação dinâmica, né, a gente considera, claro, que a interpretação é isso, é você variar a dinâmica, isso é atrativo, mas no caso dá para perceber um pouquinho, ó, vamos voltar de novo, que ela faz isso, mas deixa cair um pouco o som. Agora, aí, exatamente nesse melisma. Melisma vocal é essas voltinhas. Essas voltinhas aí são os melismas vocais, são notas. É quase como um solo, né, de um instrumento, de uma guitarra. Quando ela talvez não tenha ouvido bem a voz dela ali, porque o microfone diminuiu mesmo, dá para perceber isso, ela deu uma segurada e quase que ela sai da afinação. Mas é uma coisa muito pouca, assim, dá para perceber que é só pela dinâmica da voz dela que deu uma diminuída, a intensidade, né, da voz dela que deu uma diminuída, assim. Mas logo em seguida retoma, o volume volta, né, do microfone, o problema é resolvido e bola para frente. Aqui fica bem claro a mudança, né? Que ela, numa mesma frase, ela... que é o belting, que é a voz mais cheia, né? A voz mista, para... Ela diminui a dinâmica, mas ela mantém a qualidade de som. Isso é bem importante. Vamos analisar esse pedacinho de novo. Voltamos um pouco. Ela vem num si aqui, né? É uma nota de peito, ela faz de peito, né? A Aguilera, ela é uma, se eu não me engano, ela é uma mezzo contralto, mezzo soprano. Então ela faz esse si aqui com uma voz de peito e perceba aquela característica de um arranhado no som, né? Isso não chega a ser drive vocal, mas ela dá um risp, né? Que a gente chama esse risp. Esse som mais ríspido aí. Obviamente eu não vou fazer no tom dela, né? Mas seria algo como se fosse... Algo né, adaptando para o meu tom, seria algo por aí. Então, para você fazer isso, você tem uma passagem do ar, né? Mais fechada um pouquinho. Pouca coisa, não pode exagerar, porque isso prejudica, e isso pode influenciar até na afinação. Mas aqui ela faz bem, ela faz legal, ela faz com propriedade, né? O que ela tá fazendo aqui. Aqui ela já passou para um outro tipo de voz, a voz de cabeça mesmo. Esse som de voz de cabeça, ela tirou o peso praticamente total do peito e deixou o som subir. As pessoas conhecem também como voz de cobertura, né? É conhecido também como voz de cobertura. Então essa subidinha mais suave, né? Mais agudo, bem mais agudo, ela chegou no...
chegou num Mi aqui, né? Nesse Mi 5 aqui, né? E ela conseguiu fazer isso com leveza porque ela tirou a voz de peito. Se ela fosse fazer isso com um som pleno, né, da voz mista, ela iria fazer isso com muito mais força, né? E talvez não ficaria tão legal também para essa música, que é uma música mais cadenciada, quase que um bolero, né? Uma música mais lenta. É importante também perceber o que você vai usar de técnica. Isso aí é muito importante. O que você vai usar de técnica naquela música que você está interpretando, né? Se é uma música sua, por exemplo, que você não tem uma referência de um outro cantor, o que você pode colocar, né, numa música, por exemplo, como essa, que é voz e violão praticamente o tempo inteiro, né, uma bateria, alguma coisa assim, mas bem leve, você tem que limpar a sua música. Você não pode exagerar com os arranjos, né, botando todo quanto é tipo de técnica. Isso não é legal, isso polui muito a interpretação, e o que as pessoas querem ver, no final das contas, é sentimento. Elas querem sentir, né? Música é arte, e a arte foi feita para transmitir sentimento, para causar sentimento nas pessoas, né? É importante você estar seguro com o que você está cantando, em primeiro lugar, conhecer a música, e se é uma composição sua, peça a opinião de outras pessoas, né? Manda para o seu professor de canto, ou algum amigo que tem um conhecimento legal de voz ou de música, né? E isso é legal, porque às vezes a gente mesmo não percebe certas coisas, né? Alguns exageros, algumas coisas assim, que uma pessoa de fora, olhando, ouvindo ali, pode dar uma visão, pode dar uma dica, né, do que você deve fazer ali, e te ajudar até a limpar um pouco mais a sua interpretação. E se você quiser saber um pouco mais sobre voz, sobre técnica vocal e sobre canto, eu vou deixar o link aqui e na descrição do vídeo para a gente poder trocar uma ideia mais pessoal, direcionado aos problemas vocais que você possa ter, ao treinamento de repertório e o condicionamento vocal. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho e acompanhar os outros vídeos do canal, que sempre vai estar saindo coisa nova por aqui. Então é isso, muito obrigado e valeu!